Você se celebra? Com que frequência? Por que motivos? Semana passada foi meu aniversário e com a chegada dessa data onde a gente se autoriza a celebrar ou a gente se sente pressionado a celebrar porque tem um monte de gente que não gosta de aniversário e aí chegar no aniversário já vira um fator estressor, eu quis aproveitar essa oportunidade para trazer aqui uma conversa que eu acho bem relevante e pouco tida. A importância da gente se celebrar como um ato de amor próprio. Eu tenho uma amiga que fala, poucas pessoas gostam tanto de aniversário quanto você, e eu acho que realmente eu amo aniversário, eu amo celebrar aniversário, mas ao longo dos anos eu percebi que eu fui refinando essa minha celebração, que eu fui entendendo que não adiantava só eu me celebrar, ainda que de uma forma bem genuína, só no meu aniversário, né? Eu sempre repito aqui que um dos meus mantras é uma das frases do Erich Fromm, psicanalista. Ele fala que o amor é o que o amor faz, e eu acho que o celebrar-nos é um fazer amor pra gente mesma. Só que quanto mais eu pesquiso amor, afeto, relações, e quanto mais eu atendo na clínica, mais eu vejo que a gente faz muito pouco por nós mesmos. E aí, de repente, você é aquela amiga maravilhosa que organiza o chá de bebê de todas as amigas, a mulher que faz o aniversário surpresa do marido, a prima que organiza o Natal como ninguém. Alguém se identifica? Pois é. Festa de confraternização do time, do trabalho, para ficar todo mundo conectado. Mas e para você? Você organiza celebrações? Pequenas celebrações, com frequência? Ou você acha que nem tem muito a ser celebrado, que você não tá tão feliz assim, que você ainda não chegou lá? Você ritualiza? E aí não de forma protocolar, eu acho importante trazer o aniversário, porque não é só sobre reunir pessoas, abrir um vinho, cantar parabéns. É efetivamente olhar pra gente e pensar o que eu gostaria de celebrar sobre mim, sobre quem eu sou, sobre como eu sinto, sobre onde eu tô, e não sobre o que eu fiz ou o que eu atingi. Refletindo sobre o aniversário e sobre essa nossa não celebração de nós mesmos, eu vejo que a maioria das celebrações tende a estar ligada a resultados, a ganhos, conclusões. Então você vai celebrar a formatura da faculdade, um casamento, o aniversário, né, a finalização de um ciclo. E aí a gente até acha que tá sendo bonito e ritualizando coisas para nós mesmos, mas se a celebração tá sempre restrita ao eu fiz algo, eu cheguei a algum lugar, né, chegou o bebê, chegou a casa própria, chegou o marido, chegou o novo ano, a gente tá reforçando a lógica da produtividade para nós mesmos. E aí parece que só quando eu fizer algo é que eu poderei celebrar. E aí o nosso valor e a nossa percepção de amor próprio, de capacidade de sermos amados e amáveis pelos outros, tá atrelado às nossas conquistas, aos nossos feitos, à promoção que você teve no trabalho, ao apartamento maior que você alugou, ao aniversário, os tais próximos passos, as vitórias. E a gente tá aqui, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, para ir um dia celebrar e sempre se sentindo insuficiente, fracassado, angustiado, se comparando com pessoas que estão celebrando as vidas nas redes sociais, e a gente fala, gente, mas para mim falta tanto? Será que falta tanto ou falta a gente treinar essa celebração que tá mais ligada ao nosso sentir, aos nossos processos e não à nossa performance? Por que a gente só celebra a performance? É o pace da corrida que diminuiu? É a corrida e a maratona que você concluiu? Eu vejo que a gente tá muito ainda restrito a associar celebração ao que a gente conquista e não ao que a gente simplesmente é, né? E quando não tem um feito concreto? Ou, pior, né? Quando você perdeu os feitos concretos. Você se separou, você foi demitido, você tá trocando do remédio antidepressivo e tá todo meio bagunçado emocionalmente. Quando a única coisa a celebrar é você ter chegado aqui da maneira que foi possível. E é bem mais esfarrapada do que você imaginava, mas você chegou. Eu queria aprofundar esse pensamento, e aí eu acho bonito essas sincronias da vida, né? Quando a gente decide trazer os assuntos e falar das coisas. Recentemente, um analisando me trouxe em sessão uma angústia
E ele falava, olha, sabia, eu não me incomodo que as pessoas me celebrem ou me elogiem quando eu fiz algo. Então, olha, você conduziu aquela reunião super bem, ou obrigada por ter me ajudado a consertar meu computador, eu não entendo nada de tecnologia. Mas quando as pessoas me elogiam por quem eu sou, eu fico muito incomodado, constrangido. Isso não me cai bem. Então, se alguém fala, nossa, você é um filho maravilhoso, amoroso, obrigada por estar sempre presente, cuidar de mim, do seu pai, das suas irmãs. Ou um amigo falar, cara, você é um amigo incrível. A gente se conheceu há tão pouco tempo e eu me sinto muito à vontade com você. Eu duvido, eu fico incomodado. E aí a gente foi trabalhando em sessão pra entender o porquê desse incômodo. E uma hora ele falou, sabe por quê? Porque eu acho que mais cedo ou mais tarde eu vou frustrar essas pessoas. Que eu não sou tudo isso, que eu não sou perfeito. E aí a provocação era, mas você precisa ser perfeito pra ser amado, pra ser amável? Por que é tão difícil honrar essa celebração da sua capacidade de dar afeto, de ser uma pessoa amorosa, ser um bom ouvinte, de só estar junto? Muitas vezes é difícil a gente olhar e celebrar isso, porque a gente cresceu com muitos comentários invalidantes. Então eu sempre trago aqui, né? Freud já coloca que essa unidade do ego, ela não pode ser criada do nada, ela não surge assim que a gente nasce. O ego é construído e essa nossa noção de eu se dá a partir do olhar dos nossos cuidadores primários. A gente se entende por gente a partir da forma como a gente foi amado ou não amado, falado pela nossa mãe, nosso pai, nossos avós, ali o nosso primeiro núcleo familiar. E muitas vezes a gente cresceu em ambientes invalidantes, que reforçaram as nossas faltas. Ah, você é menos organizado do que o seu irmão, você é muito manhosa e mais, que nos deram amor quando a gente fez algo. Ah, muito bem, boletim só com notas A, só 9 e 10. E aí você ganha a sobremesa especial, banana split. Ou, nossa, você fez a cama como eu tinha pedido pra você fazer, ficou direitinho, arrumadinho, então hoje vai poder jogar mais meia hora de videogame. A gente vai aprendendo e treinando esse olhar de que o celebrado e o celebrável são os feitos e não quem a gente é. E que o apontamento dos ajustes são por quem a gente é, né? Você precisa ser menos emotivo, você precisa ser mais paciente. Tem sempre no discurso do amor, desses nossos primeiros amores, um olhar de correção. E eu não tô dizendo que todo mundo tem que passar a mão na nossa cabeça, mas é o quanto a gente introjeta na gente, no nosso superego, que é essa nossa instância que vai criando esse nosso ideal de eu, de que a gente precisa fazer ajustes em nós mesmos para sermos amados, para sermos dignos de estar em algum lugar e aí sim celebrarmos nós mesmos e nossos feitos. Eu queria hoje convidar você a ressignificar o que é celebrar, o que é se celebrar, para que a gente possa incluir mais celebrações na nossa rotina, como rituais mesmo, de amor, de cura. Eu tenho feito isso na minha vida e isso mudou o meu estado emocional, minha relação comigo mesma, com o meu acolhimento, minha autopercepção, com os meus amigos, com os meus afetos, porque esse celebrar a si mesmo, a quem se é, aonde se está, é um convite a gente se olhar com orgulho, com generosidade, com contentamento, com aceitação para onde a gente tá. É um amor à nossa trajetória e não às nossas conquistas. É até olhar para as conquistas, né? Pensar, nossa, isso eu acabei de fazer aniversário, comparando a Carolina de 2024 para 2025. Deixa eu celebrar o caminho, mas é de novo o caminho, né? A jornada e não só onde eu cheguei, não o que eu fiz. Pensando no que eu fiz ou não fiz, talvez a gente tenha que mudar o olhar e começar a celebrar o esforço, a persistência, a tentativa, ainda que o resultado não saia como esperado. E é tão difícil a gente se permitir essa celebração, não só porque está muito ligada a esse lugar do fazer e não ser, mas também porque eu acho que culturalmente ainda existe uma ideia de que, nossa, você está se celebrando quem você é, então você é arrogante.
arrogante, metido, prepotente. Eu acho que isso vem quase que uma lógica religiosa, sabe? Da culpa, da humildade. A gente vai ouvindo desde pequeno que ser humilde é uma virtude. E aí eu fui pegar no dicionário a definição de humildade e trouxe algumas das frases que eu acho bem interessantes pra gente pensar o quanto a gente vai se tolindo de poder se celebrar, porque afinal de contas a gente precisa ser humilde. Humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. É também reverência ou respeito para com os superiores, acatamento, deferência, submissão. Submissão, hein? Vou repetir porque... Humildade, submissão. Sentimento de fraqueza, de inferioridade com relação a alguém ou algo. E por último, falta de brilho, simplicidade, sobriedade. Eu acho bem curioso a gente pensar que humildade é articulada com reverência ao respeito para com os superiores e consciência das próprias limitações. E aí, trazendo o que eu acabei de falar, de que a gente cresceu com esses comentários invalidantes dos nossos cuidadores, se é uma reverência e respeito para esses superiores, muitas vezes a gente tá se impondo um olhar crítico e não digno de ser celebrado, de ser amado, como educação, como valor. E aí essa pessoa que começou sendo seu pai ou sua mãe, depois vira o seu chefe, seu ex-namorado abusivo, a sua amiga manipuladora, e você vai lá, o quê? Reverenciando, respeitando essas pessoas. Qual é o espaço que tem pra você só ser? Para você poder se celebrar. Você aprendeu dentro dessa lógica que amar é se corrigir para ir estar com eles, que eles só te amam porque eles são seu pai, sua mãe, mas ainda assim tem sempre essa fala, né? Acho que das relações abusivas tem muito de você terminar comigo, você nunca mais vai ter ninguém vai te aguentar. E aí a gente vai impondo pra gente essas correções e parece que a gente nunca chegou lá, nesse tal ideal de eu, ou no eu ideal. E vamos nós atrás da performance, do autodesenvolvimento, de ser a nossa melhor versão, que eu sempre trago aqui. Na verdade, esse autodesenvolvimento virou uma grande autoopressão, porque a gente não se sente digno de ser quem é, de ser amado e de ser celebrado. E aí não só a gente fica preso nesse ideal de eu, como desenvolvendo aqui o roteiro para esse episódio, eu vejo o quanto a gente também tem um ideal de estado emocional da celebração. Porque parece que a gente associa celebrar com euforia. Nossa, preciso estar muito feliz, preciso estar brilhando, preciso estar eufórico, né? A gente pensa, celebração vem o quê? Festa, taças, bolo, risadas, leveza, pista de dança. E aí, de repente, é seu aniversário e você tá meio melancólica. Você acabou de perder uma pessoa querida, você tá num processo de divórcio. Ou chega num domingo e, de repente, você vê um post do seu ex-namorado com a atual namorada, enquanto você tá já angustiada em como você vai pagar a fatura do cartão desse mês. E você pergunta, eu vou celebrar o quê, Carol? Por que a gente tem que estar eufórico, com uma felicidade absoluta? E se isso for uma ideia limitante e a celebração não precisasse necessariamente ser festiva, ruidosa, expansiva? Se inclusive celebrar fosse um jeito de ritualizar e acolher o nosso estado emocional agora, aceitar ele, dar contorno, dar espaço para que ele exista. O budismo fala muito de que só quando a gente aceita as coisas é que a gente transforma. Se a gente puder celebrar o nosso eu possível como tá hoje, né? Porque a gente tá não só se cobrando pelos resultados, pelo chegar lá, mas também pelo estado emocional que a gente deveria ter aqui, agora, ao reconhecê-los. E aí entra toda essa pira da positividade tóxica e das energias do tipo, tô vibrando numa energia negativa, só vou atrair coisas ruins. Às vezes você tá triste, você tá deprimido, você tá ansioso, você não vai só atrair coisas ruins. Sinta essa tristeza, essa ansiedade, tá tudo bem, se dê de presente a presença. É assim que eu tô me sentindo. A gente não tem que estar feliz. Eu acho que isso é muito opressor, né? No ano novo acontece isso, no aniversário acontece isso. Se a gente tá comemorando, a gente tem que estar animado. E se você não tiver animado, mas mesmo assim falar, hoje eu quero me celebrar. Celebrar minha trajetória, celebrar os meus vínculos de afeto,
o que eu tô sentindo. Se celebração for um momento de melancolia, né? Eu quis trazer esse tema, porque esse ano eu quase não celebrei o meu aniversário. Eu pensei em não celebrar. Eu ainda tava muito tomada, né? Ainda tô muito tomada pelo luto da minha tia. E aí o luto é um processo, é um trabalho, como diz Freud. Inclusive tem um curso meu na Casa do Saber sobre luto, rejeição e abandono, que é um dos cursos mais vistos da casa. Quero convidar vocês a conhecerem. Já tô com 3 cursos na casa, lançando um clube do livro agora, que eu escolhi 6 romances pra gente discutir o amor e as nossas relações pessoais a partir da ficção. Vou deixar um link com desconto na descrição do vídeo pra vocês tanto se inscreverem pro Clube do Livro, como para terem acesso aos meus cursos e a todos os mais de 300 cursos da Casa do Saber. É muito bonito, inclusive, fazendo um parênteses, recentemente eu fui pra festa de Iemanjá, celebrar Iemanjá em Salvador, e eu fiquei muito tocada, porque um homem me parou no meio ali da casa de Iemanjá, me abraçou, se emocionou e falou: olha, eu só superei o fim do casamento com meu marido porque eu fiz seu curso na Casa do Saber. Obrigada. E eu fico muito feliz quando vocês vêm trazer esses retornos pra mim. Então, você me cruzar na rua, por favor, fale comigo como esse trabalho te atravessa, porque isso é algo muito bonito de ser celebrado, né? Mas voltando ao luto, eu tava dentro desse meu trabalho do luto, que não é linear, que às vezes dá uma saudade enorme e um esvaziamento. Tava às voltas, de novo, com o meu transtorno alimentar. E aí eu penso, vou abrir um espaço para celebração, vou beber mais, vou comer bolo, tô com medo de engordar. E aí você fica brava com você mesma, porque algo que você gostaria de manter no controle está de novo fora de controle. Tava com muito trabalho. Então, a Carolina, talvez de alguns anos atrás, ia falar: quer saber? Vamos passar em branco, ou eu vou sozinha pra praia, ou vou ficar quietinha na minha casa. E eu decidi fazer diferente. Eu falei: não, eu quero celebrar. Mas celebrar não fingindo que está tudo bem. Tem muitas coisas muito boas, e eu celebrei elas. Mas também podendo falar dos incômodos, podendo falar dos processos, podendo estar perto de quem acolhe. Isso é tão bonito que só o fato de eu abrir espaço para esta celebração na vida já me colocou num outro lugar. E por que é importante a gente convidar pessoas para momentos de qualidades nas nossas celebrações? E de novo, não precisa ser só o aniversário. Às vezes é você ritualizar e fazer uma celebração do gente, sobrevivemos a 2024 com 5 amigas na tua casa, abrindo um vinho, ou celebrar que finalmente a gente tá conseguindo marcar um encontro onde todas vieram e a gente ainda tá em fevereiro. Tá tudo bem, podemos só criar motivos para nos reunirmos, né? E eu vejo que quando a gente faz esse movimento, a gente pode pedir por testemunhos, por colos, por gente para distrair, por gente que compartilha humanidades. Eu queria muito reforçar essa diferença enorme da gente celebrar as nossas conquistas e celebrar quem a gente é. Porque celebrar quem a gente é ou quem a gente está sendo agora é reconhecer a nossa trajetória. Mesmo quando ela não se traduz em grandes feitos, em superações. Às vezes você tá no meio de uma tentativa de se separar. Celebra as suas tentativas. Celebra a sua coragem de estar falando sobre isso com as suas amigas que já estão te ouvindo falar sobre isso há 2 anos e ainda assim você poder pedir colo e ver que essas mulheres estão lá pra te acolher, pra serem testemunhas do seu processo. Ao invés de só querer comemorar o resultado, celebra você seguir em frente, se levantar da cama quando tudo parecia que ia desmoronar, você ter visto a foto do ex-namorado com a atual namorada e ter segurado o impulso de ligar pra ele. Às vezes a celebração é só um suspiro, um instante de silêncio, uma pausa para reconhecer que a gente continua aqui, apesar de tudo, e que tem coisas lindas nesse estar aqui, sendo quem nós somos. Tem um primo muito querido, muito amado, que eu amo ele, Marcelo. Queria mandar um beijo nesse podcast. Ele é uma das pessoas mais sensíveis e amorosas que eu conheço. E um dia ele falou pra mim, você subestima essa sua capacidade de ouvir os outros, de criar intimidade rápido. Porque às vezes, né, eu tava me comparando com uma outra pessoa da minha família que é muito boa em organizar as finanças e trabalhar no mercado financeiro. E aí tem uma
apartamento que eu falo que é um apartamento de gente grande. E às vezes eu me sinto ali, né? Eu tava falando, ah, não, mas eu sou uma eterna adolescente. E ele falou, sabia que tem pessoas, inclusive pessoas do mercado financeiro, que tem os apartamentos de gente grande, que pagam cursos caríssimos para desenvolver os soft skills, para poder gerar conexão e empatia dentro do trabalho e na vida, para falar em público. Você faz isso com uma naturalidade. E aí eu parei e só recebi esse elogio de presente. Porque normalmente a gente rebate, né? Não, isso é uma bobagem. Não, mas o importante mesmo é isso que eu não tenho. Aceita os elogios e peça. Nessas suas celebrações, pede para essas pessoas. Quais são traços meus que você acha que são qualidades que eu subestimo? O que você gosta da nossa relação? A gente fica com vergonha de pedir. Porque, de novo, parece que é feio estar no centro das atenções. Principalmente para as pessoas tímidas, introvertidas. Isso eu também estava conversando outro dia com outro analisante. Ele falou, eu sou tímido e para mim é muito ruim comemorar aniversário. Tá todo mundo olhando para mim, eu tô na mesa e eu já me acho inadequado. Poder virar para essas pessoas que estão perto e falar, como você me vê? Como você sente a gente? É a gente conseguir pegar emprestado esse amor, essa generosidade. E ao ouvir essas coisas, é também poder compartilhar com as pessoas, né? Aonde a gente tá, por que pra gente parece que tá difícil poder lidar com tudo isso. A gente vai confundindo essa celebração com soberba, né? Não, imagina, de novo, a coisa do tá se achando, tá delusional, né? Agora os jovens falam delulo. Então, assim, imagina o mundo caindo, você tendo que pagar o seu cheque especial e vai celebrar o quê? Que você não teve uma recaída com seu ex-namorado? Isso não é nada. Para você, isso é muito. A gente tem que começar a desconstruir essa culpa, que está muito associada ao prazer, e começar a exercitar mesmo o prazer de poder desfrutar, ser quem você é, e estar com pessoas que são boas para você, que te fazem bem. E mesmo em meio aos momentos mais caóticos da vida, poder criar respiros e colos e pausas para você desaguar, para você chorar muito, para você tomar um porre, para você falar muito mal do seu ex e colocar toda a raiva para fora. Isso tudo é celebrável. Eu vejo que o Freud coloca muito em o mal-estar na cultura, como a gente é ensinado a conter os nossos desejos para se encaixar na sociedade. E aí o superego, que é essa instância que eu falei já desde o começo do episódio, que vai sempre aqui vigilante, mostrando o que a gente tem que fazer para chegar nesse ideal, também vai regulando a gente. Você não pode ter prazer, você não pode relaxar, você não pode se celebrar, porque isso tudo é errado ou egoísta. Tipo, o mundo tá caindo, as pessoas estão com fome e eu tô aqui me dando isso de presente. Isso eu vejo muito na clínica também. Pessoas que tiveram infâncias muito duras, que batalharam muito pra juntar um dinheiro, pra ter uma vida mais confortável e que não conseguem usufruir de tudo que elas construíram, que não se permitem. Porque imagina, não posso relaxar. Eu vou esperar o quê, né? É como se você não fosse digno. A gente precisa poder falar, nossa, que delícia. Nossa, tô aqui. Eu mudei. Ou eu ainda não mudei, mas eu tô tentando e eu não desisti de tentar. Entender que a gente pode sim criar esses espaços para o prazer. Eu falei um pouco do transtorno alimentar, né? E eu vejo o quanto a gente tá cada vez mais neurótico obsessivo, e na neurose obsessiva a gente funciona muito na chave do controle, da contenção, da restrição, e a restrição tem tudo a ver com o transtorno alimentar. E o se permitir prazer, se permitir celebrar, é afrouxar o cinto, é falar, vamos! A gente tá com medo de perder a mão. E aí a gente vai se contendo, criando o quê? Mais metas, mais prazos, mais ideais de eu, para aí sim eu poder me celebrar. E tem um outro aspecto que eu vejo que também inibe a gente de se celebrar, que é uma cultura da inveja, né? Ah, olha, se você brilhar demais, se você contar suas coisas boas, alguém vai zicar você. E aí a gente vai aprendendo, né? Defenda a sua energia,
fecha o seu umbigo, não conta as coisas para os outros antes delas se realizarem. A gente ouve isso desde criança, assim, tá saindo com um menininho, ou tá afim do menininho, não conta para os outros, porque senão as meninas vão olhar para ele também. Ou tá querendo alugar um apartamento, não conta antes de alugar, porque tá muito difícil, o mercado imobiliário você achou um preço ótimo, senão alguém vai zicar. É muito louco como a gente vive nesse lugar que a inveja, ela tem como pano de fundo uma lógica da escassez e da competição. E aí a gente batalha tanto para estar em lugares melhores, emocionais e concretamente, e parece que o nosso brilho, a nossa alegria vai ser punido, vai provocar retaliação. Então, muitas vezes, esse medo de despertar a inveja faz com que a gente se reprima, de falar bem de nós mesmos, e aí a gente se reprime tanto que a gente acaba nem percebendo que tem muitas coisas boas em ser quem a gente é, em estar como a gente está. A gente silencia tanto que a gente vai definhando, e o Freud fala muito sobre isso quando ele fala do instinto de morte, né? Da pulsão de morte. Então, ela vem pra gente também, como uma forma de autossabotagem. Tem um texto do Freud que eu amo, que é o Arruinados pelo Êxito, que ele fala, a gente sente tanto desconforto em estar bem, em conseguir algo, que aí, ao invés de sustentar esse momento de relaxamento e de possível celebração, eu destruo tudo aquilo, porque eu tô mais acostumada a ser a pessoa que é sempre largada, que é sobrecarregada, que o amor não vai pra frente, que o trabalho é abusivo, que a mãe não escuta os meus problemas. A gente tá projetando a nossa angústia, as nossas frustrações, o nosso medo, e tá criando esse lugar sempre tenso, sempre atento. Eu ouço isso muito em clínica também, parece que se eu relaxar, algo pior vai vir. E a gente tá vivendo num tempo de uma crise permanente, né? De uma permacrise. A gente saiu de uma pandemia e aí a gente foi para guerras, crises climáticas, um aumento da violência, uma retomada de políticas extremistas. Tá todo mundo tenso, atento, com medo. Aí você fala, imagina, não posso celebrar, porque se eu estiver aqui distraído celebrando, algo pode acontecer, algo muito ruim pode acontecer. E aí a gente vai reforçando essa vida acuada, tensa, atenta, vai se mantendo pequeno, ao invés de se celebrar, né? Você não tá exagerando, você não tá sendo iludido. A gente tem que desconstruir tanto esse medo de parecer prepotente, quanto o medo da punição, né? Porque a punição, voltando para a lógica religiosa, a gente tem um pouco esse pecado de ter prazer, né? Eva e Adão foram expulsos do paraíso, porque eles resolveram se celebrar. Então, parece que desfrutar vai ter consequências negativas. A cigarra e a formiga. A cigarra, ela morreu de frio, porque ficou lá cantando, né? A gente aprende isso na infância. E aí parece que vai vir um castigo divino, uma inveja dos outros, uma queda iminente após esse deleite. Então é melhor a gente nem se deleitar. Será? Eu acho que não. Acho que a gente precisa começar a ousar exercitar essa delícia e esse deleite que é celebrar o nosso eu possível, que é poder colocar a gente num holofote, às vezes, e bater palma pra gente mesmo. E isso não é tô esfregando a minha felicidade na cara dos outros, ou tô achando que eu sou perfeita, nunca errei, tô minimizando os meus erros. Não, você sabe dos seus erros, você sabe das suas dificuldades, mas olha tudo que você passou. Isso importa. Olha onde você tá. Isso importa. Olha o que você tá sentindo. Isso importa. Winnicott, que é um outro psicanalista que eu adoro e eu cito muito aqui, fala que quando a celebração não é sentida de verdade, ela se esvazia. E aí eu comecei o episódio falando sobre o aniversário, o bolo, o drink. Não adianta só a gente celebrar se a gente fizer isso protocolarmente. Se a gente estiver criando um falso selfie, que agora é a minha skin aniversariante. Agora é a minha skin que vai receber em casa. A gente precisa ritualizar de uma forma que seja significativa pra gente, que tenha símbolos, que tenha conexão com o agora e que a gente possa exercitar um narcisismo saudável. Agora a gente usa a palavra narcisista de um jeito bem patologizado, né? É a mãe narcisista, o namorado narcisista, o chefe narcisista. E a psicanálise aponta que todos nós temos narcisismo como parte
constituinte do nosso desenvolvimento. Exercitar esse narcisismo saudável é essencial para o nosso amor próprio, para as nossas relações. Isso não é um ato de vaidade. É a gente poder honrar quem a gente é e parar de também se apoiar só no reforço do outro, na direção do outro ou nas relações. O outro vai embora e você cai. Poder falar, nossa, tô aqui. Tô dando conta, remendei meus trapinhos, tô angustiada, mas tô com coragem de falar da minha angústia. Tudo bem, não tá tudo bem. Às vezes se celebrar é um pedido de ajuda, é um ato de vulnerabilidade, de humanidade. É poder virar para esses amigos todos, como eu fiz, e falar, olha, eu quase não vim. Porque eu tava num looping de trabalho, muito feliz por estar num looping de trabalho, e eu que fiz uma das minhas metas de ano novo é equilibrar minha vida pessoal com a profissional e ter espaço para a vida pessoal. Quase não abri o espaço para trabalhar mais um pouco, escrever um pouco mais. Porque eu tava com medo do meu transtorno alimentar voltar, mas eu vim. Eu pedi um bolo de verdade e aí os meus amigos falam, já comemos tanto bolo ruim com você? Porque primeiro nas minhas épocas mais chiitas de transtorno alimentar eu nem pedia bolo, nem fazia bolo. Depois eu fazia uns bolos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, eles falam, sem nada, sem gosto. Agora eu pedi um bolo de nozes com baba de moça, que eu adoro. Quem não vive isso vai falar, ai, que bobagem. Pra mim é uma vitória. Eu tenho que celebrar isso. Eu poder abrir espumantes com os meus amigos é um ato de celebração. Eu falar dos meus medos sem vergonha é um ato de celebração. É muito bonito a gente poder estar lá ouvindo uns aos outros. Entender de novo que não é a euforia, que são 8 pessoas sentadas numa varanda, falando sobre a vida, dividindo as dificuldades, se escutando. Que lindo a gente poder parar a nossa vida, o nosso caos, o nosso looping interno para escutar pessoas novas. Eu tô aqui. Isso já é muito. Eu queria muito convidar vocês que me veem e que me ouvem a se celebrarem de uma forma autêntica, a celebrarem os seus muitos eus. Agora, recentemente, viralizou na rede vizinha uma trend que é, se eu tivesse tomando um cafezinho com a minha eu do passado, o que eu contaria para ela, o que eu falaria? E acho que esse é um momento da gente pensar isso, né? Eu celebrei as minhas muitas eus. Eu celebrei o fato de eu ter sido persistente, apesar das pessoas às vezes dizerem que eu era teimosa, porque foi essa minha persistência que fez eu estar aqui e hoje eu ser psicanalista e ser colunista da CBN e da Folha e dar aula na Casa do Saber e dar palestras em empresas e poder transformar a pesquisa do amor e das relações num trabalho que transforma, que me gera renda, que me gera tanto prazer. Eu celebrei a capacidade de não ter vergonha de falar sobre as minhas faltas e as minhas falhas. A coragem de pedir desculpas. A gente está sendo tão reativo, né? De às vezes só pedir desculpas sem se justificar. Falar, nisso eu errei, desculpa. Eu celebrei a minha capacidade de juntar pessoas e criar vínculos fortes. Tinham amigas de 10, 20 anos e amigas recentes. E é lindo ver que mesmo com as amigas recentes a gente já tem conversas de muitas, muitas décadas. Isso é meu. Eu celebrei a minha disciplina. A Mariana Goldfarb fala, né? Minha disciplina é minha liberdade. Eu celebrei a minha disciplina ao invés de ficar olhando para ela só como, você é neurótica, você é chique. Não, tem coisas boas na disciplina. Isso é uma coisa boa minha. Presta atenção o que as pessoas te criticam, às vezes isso diz mais sobre elas. E aí eu fiz uma coisa que pra mim foi tão bonita. Eu faço 2 coisas em aniversários que vocês podem fazer em celebrações. Primeiro, eu penso que o aniversário ele é o seu ano novo. E aí eu repito no aniversário um ritual que eu faço no meu ano novo, que é escrever num papel as coisas que eu quero deixar pra trás. E eu queimo esse papel numa vela e escrever os meus desejos num outro papel. Eu tiro uma foto para eu contar para a Carolina do futuro que desejos eram esses. E daí eu coloco mel e jogo na água corrente, jogo no mar. Celebrar é poder levar o seu próprio café na cama. Eu não me levei café na cama, mas eu fiz um café da manhã gostoso. Eu fui dar um mergulho no mar. É fazer uma pequena transgressão, porque
você tá com vontade, entender que não vão ter consequências terríveis. É isso, é parar uma hora do dia e dar um mergulho no meio do horário de trabalho, tudo bem. Quando você começa a exercitar essa flexibilidade com você mesmo, a gente sai do fatalismo, sai desse pensamento dicotômico do tudo ou nada. E aí eu fiz um ritual novo que eu convido muito vocês a fazerem, que é eu pedir desejos de presente para essas pessoas que estavam comigo em volta da mesa. O que você me deseja para esse ano? Ouvir cada um desses desejos é um jeito muito lindo de ver como essas pessoas te veem, de ver como elas traduzem o amor delas por você e como elas querem te acompanhar nessa jornada. E aí eu acho que a gente tem que pedir mesmo. Eu já fiz um vídeo aqui, depois até me escrevam nos comentários se vocês querem que eu faça um episódio do podcast sobre as vantagens da gente ser oferecida na vida, principalmente nós mulheres aprendemos que não podemos. E muito da minha vida mudou porque eu fui muito oferecida, tanto com amizades como com trabalho. E aí eu fui oferecida também e fui pidona, seja oferecida e seja pidona. Postei, falei, oi, hoje é meu aniversário, eu quero ligações e eu quero mensagens lindas. Ah, mas que vergonha. Não, que delícia. A gente tem esse ideal também de que quem ama já sabe o que você quer e você não precisa pedir. Isso é mentira. E se você não treina a pedir no seu aniversário, depois você não vai pedir na sua crise do seu casamento de 12 anos. Começa assim, celebra a sua capacidade de pedir. Eu pedi desejos e mensagens lindas e vieram coisas lindas. Se celebrar é um ato de resistência e de amor. É dizer para si mesmo, ó, eu existo, minha história vale a pena de ser contada. Minha história tem muitas histórias dentro dessa própria história. Inclusive tem um episódio aqui sobre como você conta a sua história. Se celebrar é celebrar a sua capacidade de ser muitos, de ser protagonista, de vai lá, assume esse espaço. E eu acho que celebrar-se é uma atitude corajosa e amorosa de enfrentamento ao mal-estar. A gente está vivendo em tempos tomados pelo mal-estar, né? O Freud de novo coloca o quanto a culpa associada ao prazer não é uma questão individual, é um fenômeno estrutural da civilização. E aí quando a gente transgride isso e fala, não, vou me celebrar, a gente está questionando isso. A gente está enfrentando o mal-estar sem negar ele, mas entendendo que celebração é um ato de resistência. De que ainda que o mundo esteja cada vez mais difícil, a gente pode se amar, a gente pode pedir amor para os outros, a gente pode estar sendo quem a gente é. Eu convido você a se celebrar hoje. Vou adorar que você me escreva para dizer o que você celebraria. Que a gente não espere só o ano novo, o aniversário, o casamento, o nascimento do filho. Que hoje a gente se celebre. Eu celebro aqui, agora, tá podendo falar sobre isso com vocês. Tá numa sexta-feira à noite gravando esse vídeo e com muito prazer de estar trabalhando. E tá com o olho inchado e ainda assim falar vou gravar, porque em outros momentos eu falaria não, tá horroroso. Treinar esse olhar generoso muda tudo. Celebre-se e depois me conta o que você celebrou e como isso tem mudado a sua vida. Que a gente possa fazer mais amor com a gente mesmo, acolhendo todos os nossos estados emocionais e celebrando a trajetória e não só as chegadas. Um beijo e até semana que vem.